O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 4. Lei da Reprodução. População da Terra. 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Certamente. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. 687. Se a população continuar crescendo de forma progressiva que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Deus não se descuida disso e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê uma parte da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. 688. Existem nesse momento raças humanas que evidentemente estão diminuindo. Chegará um momento em que elas desaparecerão da face da Terra? Isto é verdade. É que outras raças estão tomando o lugar das que estão em extinção, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da sua. 689. Os homens atuais constituem uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Os homens atuais são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Desse modo, a raça humana atual, pelo seu crescimento, tende a se expandir por toda a Terra e substituir as raças que se extinguem. A raça humana também terá o seu período de decréscimo e de extinção. Ela será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da raça atual, assim como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos que evoluíram através da reprodução. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como todas as raças pertencem à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam se misturar e produzir novos tipos. 691. Qual é, do ponto de vista puramente físico, o caráter especial e dominante das raças primitivas? O caráter dominante das raças primitivas é o desenvolvimento da força física em detrimento da força intelectual. Atualmente, ocorre o contrário. As realizações humanas dependem muito mais da inteligência do que da força física. O homem hoje faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. 692. O aperfeiçoamento genético das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Não estaria mais de acordo com a lei natural deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Tudo deve ser feito para se alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para atingir os seus objetivos. O objetivo da natureza também é atingir a perfeição, e tudo aquilo que for feito para que essa perfeição seja alcançada está em concordância com a vontade de Deus. 692-A. Mas, geralmente, o homem só se esforça para melhorar as raças animais e vegetais visando seu interesse pessoal, ou melhor, visando aumentar seus prazeres. Isso não lhe diminui o mérito?
que importa que o mérito seja diminuído ou nulo, contanto que o progresso se realize. Cabe apenas ao homem tornar o seu trabalho mereditório pela intenção com que realiza esse trabalho. Aliás, pela tarefa de aperfeiçoar geneticamente as raças, o homem exercita e desenvolve a sua inteligência, e é sob esse aspecto que ele tira maior proveito. Obstáculos à reprodução. 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo criar obstáculos para que a reprodução não se realize são contrários à lei da natureza? Tudo aquilo que dificulta a marcha da natureza é contrário à lei geral. 693-A. Entretanto, existem espécies de animais e vegetais cuja reprodução sem limites seria prejudicial a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Ele comete um ato repreensível ao impedir esta reprodução? Deus deu ao homem um poder sobre todos os seres vivos. Ele deve usar esse poder para o bem, mas sem abusar dele. Assim, o homem pode regular a reprodução desses seres de acordo com as necessidades, mas não deve impedir a reprodução deles desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para equilibrar as forças da natureza. E é isso que o distingue dos animais, porque ele faz esse equilíbrio com conhecimento de causa. Contudo, os próprios animais também contribuem para esse equilíbrio, pois, ao utilizarem o instinto de destruição que lhes foi dado para prover a conservação da própria espécie, eles ajudam a deter o desenvolvimento excessivo e até perigoso das espécies animais e vegetais que eles utilizam para se alimentar. 694. O que devemos pensar do controle de natalidade para impedir a reprodução, visando satisfazer a sensualidade? Esse controle, visando satisfazer a sensualidade, apenas comprova o predomínio do corpo sobre o espírito e o quanto o homem ainda está materializado. Casamento e celibato. Observação: celibato é o ato de se manter solteiro, não se casar. 695. O casamento, ou melhor, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei da natureza? O casamento é um progresso na marcha da humanidade. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O efeito seria o mesmo que retornar à vida dos animais. Comentário de Kardec. A união livre e casual dos sexos pertence a um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas. Ele estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria o mesmo que retornar à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. 697. A ideia de que o casamento não pode ser absolutamente dissolvido está na lei da natureza ou somente na lei dos homens? Essa ideia pertence à lei dos homens e é muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Apenas as leis da natureza são imutáveis. 698. O celibato voluntário possui algum mérito aos olhos de Deus? Representa um estado de perfeição? Não.
E os que vivem assim, por egoísmo, além de desagradarem a Deus, ainda enganam a todos. 699. O celibato voluntário não pode ser considerado um sacrifício a que alguns se submetem com a finalidade de se dedicarem mais inteiramente em servir a humanidade? Sacrificar-se para servir a humanidade é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal possui um mérito, quando é feito para o bem geral. Quanto maior for o sacrifício visando o bem alheio, maior será o mérito. Comentário de Kardec. Deus não pode entrar em contradição nem achar ruim o que ele próprio fez. Assim, não pode haver mérito na violação de sua lei. Mas, se o celibato, por si mesmo, não constitui nenhum mérito aos olhos de Deus, o mesmo não se pode dizer daquele que renuncia às alegrias do convívio familiar para se sacrificar em favor da humanidade. Esse possui um valor imenso. Todo sacrifício pessoal, visando o bem e sem o disfarce do egoísmo, eleva o homem acima da sua condição material. Poligamia. Observação. Poligamia. Casamento de um mesmo homem com várias mulheres. 700. O número aproximado que existem entre homens e mulheres é um indicativo da proporção segundo a qual eles devem se unir? Sim, porque tudo tem uma finalidade na natureza. 701. Qual das duas está mais de acordo com a lei da natureza? A poligamia ou a monogamia? A poligamia é uma lei dos homens, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, aos olhos de Deus, deve ter como base a afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não existe afeição verdadeira, existe apenas sensualidade. Comentário de Kardec. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei da natureza, ela deveria ser universal, o que seria materialmente impossível em virtude do número aproximado entre homens e mulheres. A poligamia, por estar presente apenas em alguns povos, deve ser considerada como uma legislação específica, apropriada a certos costumes. O próprio aperfeiçoamento social fará com que ela desapareça pouco a pouco.